A ressurreição dos mortos é uma doutrina fundamental de toda a Bíblia Sagrada, o bom livro sem igual, a palavra do Senhor Deus da salvação, o manual. A ressurreição de Lázaro foi uma grande realidade, na qual o Senhor Jesus deu prova de sua deidade, superando outros milagres, porque ele é a verdade. De fato, a ressurreição é algo já comprovado, porque Elias e Eliseu bem a tinham presenciado, pois através da oração alguém já tinha ressuscitado. A ressurreição dos mortos é um grande altruísmo, para que bem acreditemos na verdade do cristianismo, e quem disso duvidar está à beira do abismo. Porque para o Senhor Deus não existe impossibilidade, já que Ele é o Senhor, o Pai de toda a eternidade, que ressuscita qualquer um por sua inefável bondade. Com Deus tudo se resolve, pois é Deus de providência, mostrando que é poderoso para devolver uma experiência, trazendo da morte a vida e com muita condescendência. Bem antes de sua morte, Jesus Cristo realizou outras 3 ressurreições, mas a de Lázaro superou os outros ressurgimentos, veja-se disso se lembrou. O filho de uma viúva estava ainda à sepultura e sua mãe muito chorava, pois tinha grande ternura, mas Jesus Cristo interveio, impedindo aquela lamúria. Ordenou ele ao defunto para dos esquifes se levantar, e então aquela viúva seu filho veio-lhe entregar, trazendo uma grande alegria para Naim e em seu lar. A outra ressurreição foi a de uma menina, cujo pai era Jetro, a quem Jesus reanima, pois a morte tinha chamado aquela sua pequenina. Também a essa menina Jesus Cristo ressuscitou, devolvendo a sua vida, porque logo a levantou daquele leito de morte e a seus pais a entregou. Contudo, o Senhor Jesus não tinha ainda ressuscitado, um defunto apodrecido, corrompido e estragado, pois nem na velha aliança alguém já fora tão ousado. Sem mais delongas então, vamos ao que nos interessa, pois para narrar tal maravilha aqui já estou com pressa, e semelhante à de Lázaro, temos uma grande promessa. A ressurreição de Lázaro está escrita em João, o 4º dos evangelhos, que teve a destinação de revelar para a igreja o verbo em sua encarnação. O evangelista João descreve sem relutância este fato tão concreto, dando-lhe protuberância, pois é uma longa narrativa devido à sua importância. Jesus tinha se retirado devido a uma perseguição, indo para um local distante, bem além do Rio Jordão, e assim evitar ser preso, conforme está lá em João. Enquanto ele ali estava, o seu amigo adoeceu, era Lázaro de Betânia, que a sempre Jesus o acolheu, em meio às suas viagens, pois repouso ali lhe deu. Lázaro tinha 2 irmãs, chamadas Marta e Maria, era uma família bem unida, para onde Jesus convergia, quando ia a Jerusalém, para ali dar-lhes um bom dia. A sua irmã Maria foi a mesma que ungiu a Jesus Cristo com bálsamo, porque ele a permitiu, aprovando aquele gesto, pois boa ação conseguiu. E os pés de Jesus Cristo ela também enxugou, usando ali seus cabelos, que com toalha os usou, e o Senhor a defendeu pelo gesto que praticou. Então Marta e Maria mandaram a Jesus dizer que Lázaro estava doente, e assim Jesus comparecer, pois tinha nele grande fé para o seu mano socorrer. Com bastante atenção, Jesus ouviu esse recado e disse que naquela doença o Senhor seria glorificado, e para que o Filho de Deus fosse também exaltado. Não é para a morte esta sua enfermidade, foram palavras de Jesus, o caminho e a verdade, que quando fala bem cumpre, porque tem grande autoridade. Jesus Cristo amava Lázaro e as suas irmãs também, um sentimento tão decente que muita gente hoje retém, pois o mundo sendo mau, o amor só poucos têm. Porém, Jesus, não atendendo o chamado imediatamente, aguardou por mais 2 dias, enquanto Lázaro, o doente, esperava o seu bom amigo, que agora estava ausente. Chamando a si os discípulos, Jesus assim lhes falou: vamos então à Judéia, foi o que ele determinou, porque estava bem disposto a ajudar aquele que amou. Contudo, seus discípulos não queriam dali partir, e temendo algo pior, procuraram então dissuadir o mestre Jesus Nazareno de passar bem perto por ali. Rabi, ainda agora queriam te apedrejar? Aqueles judeus incrédulos, e tu voltas para lá? Assim disseram os discípulos que estavam a desaprovar. Jesus, não temendo a morte e tampouco a sua agonia, disse: não são 12 todas as horas do dia? E com isso a oportunidade com certeza ali viria. Porque assim não tropeça, pois a luz faz enxergar, porém se andar de noite nas trevas vai tropeçar,
pois no mundo só há trevas, porque luz nele não há. Animando seus discípulos, Jesus Cristo acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas agora vou despertá-lo do seu sono. Assim Jesus se expressou. Essas palavras do Senhor ficaram sem entendimento na mente dos seus discípulos, que pensaram no momento que Lázaro estava dormindo, não haveria sofrimento. Lázaro morreu, falou Jesus claramente, mas vamos ter com ele, disse ele de repente, e a província da Judéia quis ele ir novamente. Mas Tomé, chamado Dídimo, estando sempre a desconfiar, pensava que na Judéia morreriam todos lá, e embaraçado em sua fé, em breve iria ele ficar. Resoluto, Jesus volta àquela distante paragem, aquele ponto de apoio que já lhe dera hospedagem, e nesse percurso ele gasta um dia inteiro de viagem. A aldeia de Betânia, finalmente Jesus chegou, com Lázaro já sepultado, foi o quadro que encontrou, pois já fazia 4 dias que a morte lhe ceifou. A família já tinha feito o devido embalsamento, e no mesmo dia fizeram também o sepultamento, conforme era o costume, e só restava o lamento. Na casa de Marta e Maria tinha gente a chorar, vinda de Jerusalém para se solidarizar com a família do defunto que estava a se lamentar. Consolar uma família pela perda de alguém, nessa hora de agonia, a todos só faz é bem, e 3 quilômetros era a distância de Betânia a Jerusalém. Assim que Marta soube que Jesus havia chegado, saiu logo ao seu encontro num passo bem apressado, mas Maria ficou em casa num gesto desconcertado. Marta era sempre diligente e bem ativa, porém Maria era mais dada à atitude contemplativa, por isso ficou em casa comovida e pensativa. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, disse Marta para Jesus com o coração dolorido, pela perda de seu irmão, que era bastante querido. Mas sei que mesmo agora o Senhor Deus te dará tudo o que então pedires, veio Marta argumentar, porque tendo fé em Cristo, não iria se decepcionar. Jesus deu-lhe uma resposta como daria um fariseu acerca da ressurreição, tal como ao fiel judeu, mas coisa que é negada pelo grupo saduceu. Uma resposta para Marta, Jesus Cristo disse ali: o teu irmão Lázaro há então de ressurgir, coisa que o fariseu poderia admitir. Com certeza essa palavra Marta ali muito escutava, falando de ressurreição, porque aquele que a consolava, por causa da perda do irmão que Jesus tanto amava. E Marta, que acreditava nessa tal ressurreição, responde ali para Jesus sem nenhuma distração, que isso aconteceria, mas só no último dia então. Contudo, ela cometeu um grave erro teológico, pois Lázaro sendo fiel, logo não seria lógico, pois ficar para o final era algo demagógico. Pois os que morreram em Cristo, reservados já estão, e não é para a última, mas para a primeira ressurreição, conforme diz o Apocalipse, o livro da Revelação. Eu sou a ressurreição, quem crê em mim viverá. Respondeu Jesus a Marta, para toda dúvida lhe tirar, porque ele é o Salvador e vida tem para nos dar. Ainda que esteja morto, eis que ainda viverá, e todo que vive e crê em mim jamais morrerá. Aí Jesus pergunta a Marta se ela é capaz de acreditar. Mas não era a morte física que o mestre se referia, porém da espiritual que ele nos deu um dia, pois ele na cruz remiu-nos e nos tirou da rebeldia. Marta responde a Jesus confirmando sua fé, crendo no Filho de Deus, que é Cristo e ele é, que havia de vir ao mundo, assim cria essa mulher. Após dizer isso a Jesus, Marta chama Maria, que estava inconsolável, chorando de noite e de dia, e que diante dos presentes refugiou-se em melancolia. Chamando ali em segredo, eis que Maria veio a sair, e Marta logo lhe disse: o mestre está aqui, e mandou-te te chamar, e assim foi conferir. Quando Maria bem ouviu que o mestre a queria ver, levantou-se bem depressa para encerrar o seu sofrer, pois ele é o autor da vida, e ressuscita o que nele crê. Ficou o mestre esperando sem entrar no povoado, permanecendo no lugar que Marta lhe tinha encontrado, porque ele sempre espera para mudar o nosso estado. Quem ficou lá com Maria chegou até mesmo a pensar que ela iria ao sepulcro para ali muito chorar a perda de seu bom irmão e muitas lágrimas derramar. Tendo chegado ao lugar onde Jesus Cristo estava, Maria caiu a seus pés, porque a ele adorava, e sendo sua seguidora, ao Senhor muito amava. Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Assim disse Maria com o coração compungido, crendo que tal tragédia Jesus lhe teria socorrido.
Ao ver Maria chorando e os que com ela vêm, comovendo-se em espírito, Jesus perturba-se também, porque em solidariedade ele é o rei como ninguém. Onde então o puseste? Foi a pergunta de Jesus, que jamais nos decepcionou e nem temeu apesar da cruz, pois ele é o nosso guia, que é o Senhor Deus nos conduz. Vem então e vê, assim alguém lhe respondeu, e a humanidade do mestre naquele momento apareceu, porque ali Jesus chorou e isso o povo percebeu. Vede como amava, assim os judeus falavam, os que vieram com Maria e que em sua casa estavam, e que vendo a Jesus Cristo a todos ali perguntavam. Não poderia ele, que os olhos do cego abriu, evitar que este não morresse? Foi o que ali se ouviu. O murmurinho era grande, porém Jesus não desistiu. E Jesus Cristo, outra vez, profundamente comovido, foi até o tal sepulcro que estava esculpido em uma grande gruta e por uma pedra obstruído. Olhando ele aquele povo, Jesus Cristo ordenou: tirem então a pedra, porém Marta retrucou: Senhor, já cheira mal, mas ele não se importou. Já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido, e com certeza um mau cheiro logo seria percebido, e o corpo do nauseabundo por todos seria sentido. Porque o tempo do milagre para Marta já passou, por isso aquele transtorno da fetidez evitou, pois havia incredulidade naquele momento lhe chegou. Uma lição para o povo, seja gentil ou judeu, Jesus com aquela ordem um bom exemplo nos deu, pois o que depender de nós jamais será feito por Deus. Ao mandar tirar a pedra, ele queria ver a obediência, porque a fé não pergunta, mas espera a providência daquele que é poderoso, pois ele é a onipotência. Aquela pedra para Jesus não seria impedimento, pois se assim ele quisesse, Lázaro sairia no momento, atravessando aquela pedra sem nenhum constrangimento. A falta de fé de Marta, Jesus logo respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? E isso falou o mestre perante aqueles judeus. Ao tirarem a pedra, Jesus ao Pai ali orou, pois olhando para o céu uma breve oração esboçou: porque então me ouviste, Pai, graças te dou. Jesus tinha o poder para Lázaro ressuscitar, sem que fosse necessário ele ao Pai ali falar, mas perante os incrédulos ele quis mesmo orar. Orando Jesus ao Pai, de pronto já sabia que Deus sempre lhe ouve e seu poder já mostraria para aquela multidão que o Messias não conhecia. A sua breve oração Jesus Cristo terminou, e com seu poder divino ao morto fétido assim clamou: Lázaro, vem para fora, e o seu espírito retornou. Creio que naquela hora o povo ficou extasiado com a autoridade de Jesus e pelo seu grande brado, ordenando que um defunto de lá saísse acordado. E de repente eis que surge Lázaro todo amarrado, talvez até pulando porque estava enfaixado, e no seu rosto havia um lenço que sobre ele fora fixado. Novamente Jesus Cristo outra ordem logo deu: desligai-o e deixai-o ir, e o povo lhe obedeceu, porque sendo o Messias o povo agora nele creu. O Senhor quer ver o homem livre de todo embaraço, que dificulta o seu caminhar e que a todos traz cansaço, pois o pecado aprisiona e isso é um grande laço. Hoje não poucos vícios, com suas amarras indecentes, têm lançado a muitos homens e até mesmo aos crentes, que até brincam com o pecado achando que são inocentes. As faixas dos maus costumes e os lenços do mundanismo têm criado uma religião desprovida de cristianismo, que amarra e escraviza, seu nome é secularismo. Com a ressurreição de Lázaro, Jesus mostrou a sua deidade, e assim essa notícia espalhou-se pela cidade, e na casa de Marta e Maria, ali voltou a felicidade. Os sacerdotes e os fariseus viram aquilo com reprovação, convocaram o sinédrio para uma rápida reunião, pois a fama de Jesus aumentava de montão. Se o deixarmos assim, neles todos crerão, aí os romanos de nós o poder nos tirarão, tanto do nosso lugar como da nossa nação. Este foi o parecer dessa maldosa reunião. Chefe era por Caifás, o sumo sacerdote da nação, o qual temia perder o seu posto e reputação. Convém que morra um só homem, e que não pereça toda a nação, profetizou Caifás, e isso resistiu João. Porém Jesus ausentou-se lá para outra região, porque não era hora do Senhor Jesus morrer, pois alguma coisa ainda ele tinha que fazer, e na cidade de Efraim foi cumprir o seu querer. Lázaro foi ressuscitado, e assim um dia seremos. Zelemos por nossa fé, a qual de Deus recebemos, razão só temos para crer, e o seu poder contemplemos. Louvado seja o nome do Senhor.